Senhor Jesus. Meu Deus, é exatamente o que nós acabamos de louvar. Nós, meu Deus, fomos adotados pelo Senhor como filhos. Somos cordeiro com Jesus Cristo. A herança, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, deixou para Jesus, o Senhor deixou para nós. Foi nos dada a tua herança. Nós somos participantes junto com o seu Filho. Porque agora o Senhor se torna na nossa vida o nosso paizinho, o nosso Abba Pai, como está escrito na tua palavra. E eu quero pedir isso ao Senhor. Eu quero pedir, meu Deus, para que cada pessoa, cada vida, meu Deus, ela realmente acredite. Ela acredite no amor que o Senhor tem por ela. Ela receba o amor, meu Deus, que vem do Senhor. Que ela acredite que ela é filha, ela é amada. E que ela está aqui para te agradar, para engrandecer o teu nome. Ela está aqui porque ela tem prazer de glorificar o Senhor através da vida dela. É para isso que nós, meu Deus, fomos criados, Santo de Israel. Agora nós fazemos parte dessa grande família. Nós, meu Deus, somos, meu Pai, da sua família. Não, meu Deus, não há o porquê de uma pessoa se sentir rejeitada, abandonada, sozinha. Não há o porquê de uma pessoa se sentir desprezada. Não há o porquê de uma pessoa achar que ela é fraca, incapaz, que ela não tem condições. Não há o porquê. Nós encontramos, Senhor, o Senhor falando no princípio, lá em Gênesis, no 6º dia da criação, no dia que o Senhor estava preenchendo toda a terra, meu Pai, depois de ter formado ela, lá estava o Senhor dizendo: façamos o homem, façamos. O Senhor não falou eu faço, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali, meu Deus, realizando aquela obra e formando cada um de nós, criando o homem para que fossem a sua imagem e a sua semelhança. E quando a gente acredita nisso, quando nós acreditamos, meu Deus, no porquê fomos criados, porque viemos para essa vida, nós passamos, Senhor, a dominar. Agora, a nossa identidade é de dominar. Nós fomos criados para governar. Nós não fomos criados para dominar e governar, meu Deus, pessoas, mas, meu Deus, para inspirá-las, para transbordar o amor que recebemos do Senhor na vida de cada uma delas. Isso tem que continuar ecoando cada vez mais na vida de cada pessoa. Isso precisa estar cada vez mais crescendo dentro dela, meu Pai. E ela precisa cada dia mais, Senhor, querer se relacionar com o Senhor, falar com o Senhor, ouvir a Tua voz, meu Deus, e a cada dia mais crescer na estatura, no conhecimento, na altura, na profundidade, como está escrito em Filipenses. Nós precisamos, meu Pai, cada vez mais, como nós ouvimos no início do ano, ter fome e sede, mas uma fome, uma sede, de querer te agradar, de querer te servir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor vê o seu povo se esforçando, quando o Senhor vê o seu povo, meu Pai, empregando, colocando força,
força para te buscar, força para orar, força para vencer o mal, força para vencer a sua velha natureza, força, meu Pai, para permanecer fazendo o que é correto, o que é certo. Quando o Senhor vê o seu povo fazendo aquilo que o Senhor, meu Deus, falou, orientou, instruiu, isso te alegra, isso te agrada de tal maneira. E é por isso que a tua palavra diz: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Porque sabe que a forma, meu Pai, de te alegrar, a forma de tocar o teu coração, é quando nós passamos por cima, meu Pai, da nossa carne, das nossas vontades e dos nossos desejos. Fala conosco, Senhor. Abra nossa mente. Nós não podemos, meu Pai, retroceder. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós fizemos para chegar até aqui, porque conseguimos chegar até aqui. Se estamos aqui, é porque conseguimos, perseveramos. A perseverança tem que ter ação completa, não podemos parar. Então eu peço, ilumina os olhos do nosso entendimento. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque nós, meu Pai, contamos com o Senhor. Nós não contamos com nada de fora, nada do que está aí nesse mundo. Nós contamos com o Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A gente sabe que o diabo trabalhou e vem trabalhando, meu Deus, para fazer as pessoas acreditarem que elas não são capazes. Mas quando nós estamos em contato com a Tua Palavra, e nós vamos nos enchendo da Tua Palavra, a nossa vida transborda, meu Pai, da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor. Abençoa essa reunião. É uma reunião voltada para a vida familiar. E eu quero te pedir desde já, salva as famílias, Senhor. A casa dela tem que ser uma casa forte. A casa dela tem que ser uma casa forte. Essa casa, meu Pai, precisa ser uma casa cheia de generais, homens e mulheres, meu Deus, sendo nessa vida como generais, homens e mulheres fortes, com uma casa forte, uma casa firme, meu Deus, aonde, meu Deus, nós encontramos os verdadeiros adoradores, os que te adoram em espírito e em verdade. Então que esse espírito tome conta de cada um, e que ela nunca mais ela retroceda, mas que ela cresça, progrida e avance cada vez mais. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer por nós. Muito obrigado, amém. Sabedoria e conhecimento. Diga comigo: em Jesus estão escondidos. Diga: todos, não são alguns. Isso, repete comigo: não são alguns. Diga: são todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Quando você medita nessa palavra e você busca cada vez mais essa revelação que vem do Espírito, você consegue entender claramente o que nós precisamos fazer para poder desfrutar de tudo, que tem até um versículo, se não me falha a memória, acho que em Pedro, que diz assim: tudo que diz respeito à vida foi nos dado. A Bíblia está dizendo que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Diga comigo: quando eu acredito nisso, diga: eu adquiro, eu possuo na minha vida o padrão de Cristo. Que padrão? Padrão dele, a mente dele, o espírito dele. Eu me torno uma fonte, um canal de bênçãos, aonde eu começo a
contribuir, ajudar, eu consigo apoiar, eu consigo conduzir vidas, pessoas, como Cristo fez e como Cristo faz. Eu me torno uma fonte, porque Cristo é uma fonte, eu me torno uma fonte. Então, as pessoas antes, para elas, nós éramos pessoas invisíveis. Isso pode observar que tem muita gente, até mesmo dentro da família, que não tem a atitude de ir lá e pedir um conselho, por exemplo, para um pai, para uma mãe, para um irmão, para o marido, para a esposa. Por quê? Porque não consegue ver esse padrão na vida dela. Porque não vê o padrão de Cristo na conduta dela, no dia a dia dela. Mas vê uma pessoa ainda carnal, emocional, uma pessoa vitimista. Quando as pessoas, a começar pela nossa casa, até porque, por que eu tenho que falar começar pela nossa casa? Porque se você não contagia a tua casa, você não vai contagiar ninguém fora da tua casa. Esqueça que você vai conseguir fazer um bom trabalho fora, se primeiro você não está fazendo dentro. Se primeiro, dentro da sua casa, você não está trabalhando para que ela seja uma casa forte, para que ela seja uma casa firme, esqueça que você vai conseguir fazer uma boa construção fora da sua casa. Pode ver que tem muita gente que até tem dinheiro, tem empresa, tem trabalho, talvez tenha até patrimônio, mas não é uma pessoa realizada, feliz na vida familiar, porque todas as construções que ela trabalhou para construir foram fora, foram aqui fora, não foram primeiramente dentro. E primeiro na vida nós temos que crescer dentro. Primeiro nós trabalhamos as mudanças dentro. Primeiro o cabeça espiritual da casa tem que crescer, para que depois, consequentemente, todo o resto venha a crescer, ou seja, família, no caso a esposa, o marido, os filhos, os irmãos. Então, a Bíblia diz, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros. Eu quero esses tesouros na minha vida. Esse tesouro chamado sabedoria, esse tesouro chamado conhecimento da vontade do Senhor. Diga comigo, esses tesouros estão em Jesus. E quando, diga comigo, eu aceito Jesus na minha vida, diga, e Ele passa a viver comigo, a andar comigo, a estar na minha vida. Diga, eu passo a ter, diga comigo, os mesmos tesouros que Ele tem. Então isso quer dizer o quê? Que a sabedoria dEle, aonde está agora, se Ele está comigo? Aonde está a sabedoria dEle agora? Eu não preciso buscar fora. Eu não preciso pedir opinião de fora. A sabedoria dEle está aqui. Não, mas eu não consigo acreditar que eu tenho a sabedoria de Jesus. Esse é o problema. O diabo conseguiu massacrar a vida de tantas pessoas. Satanás, ele conseguiu dominar por tantos anos a mente de tantas pessoas, que agora, quando a pessoa ela recebe a palavra que vem para libertar e transformar por completo a vida dela, a palavra não consegue mais entrar dentro dela, a palavra não consegue mais penetrar dentro dela. Aí alguém vai dizer, mas a palavra
Ela não é mais forte do que o diabo? Ela não é mais forte do que o mal? Claro que ela é. Mas para ela ser na minha vida, eu preciso abrir essa porta. Eu preciso permitir. E eu permito ela entrar na minha vida quando eu tomo uma decisão em dizer: agora eu vou crer no que eu estou lendo na palavra. O que está escrito na palavra, agora eu vou acreditar. Tem muita gente que está dentro da igreja que acredita mais no que sente, acredita mais no que pensa, acredita mais nas emoções, acredita mais naquilo que está aqui na cabeça, acredita mais no que está aqui no coração, acredita mais naquilo que ela está vendo no momento da vida dela, a realidade dela. Mas quando a palavra vem e diz para ela que os mesmos tesouros que estão em Jesus Cristo, agora, por nós aceitarmos Ele na nossa vida, eles estão conosco, está aqui, é só usar, é só colocar para fora. Não, eu não acredito que eu tenha a força do Senhor. Diga comigo: o diabo é um ladrão que vive, diga, sequestrando mentes. Diga comigo: para torná-las mentes escravas. Quando você presta atenção na sua linha de pensamento, quando você presta atenção na sua forma de pensar, quando você presta atenção nos tipos de argumentos, historinhas, justificativas que você acaba dando no dia a dia, ali você consegue detectar se você tem uma mente escrava ou uma mente livre. Ali você consegue detectar. Eu estava até anotando agora há pouco, eu tinha preparado algo, aí eu falei: não, eu vou deixar isso aqui para depois, e eu vou usar só essa parte, porque isso aqui tem que ser firmado. Na palavra de domingo que a bispa nos trouxe, ela falou que o diabo, ele é um ladrão. O diabo, ele está sempre lutando para nos levar a acreditar que nós não podemos muita coisa, que nós não somos capazes. Ele luta para firmar dentro de nós, e como ele consegue firmar as ideias dele dentro de nós? É quando ele te pega no momento vulnerável, e ele consegue lançar as suas ideias, as suas setas, os seus dardos, e leva você a ficar repetindo: eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz. E aquela repetição, aquela repetição, aquela repetição, aquela repetição, faz as ideias de Satanás se estabelecer dentro de você. E muitos acham que já foram libertos e, na verdade, descobrem que ainda não foram libertos. Muitos acham que não existem misérias dentro das suas entranhas e estão cheios de misérias. Ela não para observar isso. Porque quando você adota o padrão de Deus na sua vida e você acredita que você tem, diga comigo então, eu passo a governar. Diga: não sou mais governado. Você entende agora, peraí, acabou o domínio de sentimentos, de emoções, da carne, da minha vontade, daquilo que eu pensava, daquilo que eu queria. Não, isso não vai me dominar mais. Eu tenho batido muito nisso. Porque por mais que a gente fala
a respeito de sentimentos, emoções, não seja guiado por eles, não deixe que eles te dominem, não seja governado por eles. Mais a gente percebe, mais a gente descobre, mais aprendemos e vemos que há muitas pessoas ainda que são reféns das emoções e dos sentimentos. Então, quantas pessoas que vivem usando uma expressãozinha assim: eu sou um ser humano, eu estou sujeito a falhar. Você queria que eu fizesse o quê? Eu estou sujeito, eu erro, eu não sou imortal ainda, eu não estou com corpo glorioso. Dentro desse discurso, dessa forma de falar, lá no fundo tem uma pessoa vitimista. Lá no fundo, lá nas entranhas, tem uma pessoa que ainda se faz de vítima. É uma forma dela justificar, é uma historinha que ela conta para os outros e para ela, enganosa. Porque a Bíblia diz: não se engane e não se deixe ser enganado. E ela não consegue perceber que ela foi criada, não é para viver com esses discursinhos. Ela foi criada, diga comigo, eu fui criado para dominar, não para justificar. Você não foi criado para justificar. Eu não fui criado para contar historinha. Eu não fui criado para dar desculpas. Eu fui criado para governar, para dominar. Mas quantos são dominados e governados por justificativas, desculpas, argumentos enganosos, falsos? Vive contando historinhas. Outra expressão que muitos usam: nossa, eu estou lutando tanto, eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu acordo cedo, eu faço tantas coisas. E você faz da forma certa? Você faz de forma intencional? Você faz de propósito? Quando você não tem vontade de fazer uma coisa, mesmo assim você vai lá e faz o que é certo? Não, mas não estão vendo o quanto eu trabalho, o quanto eu me esforço, o quanto eu luto. Olha a quantidade de coisas que eu faço. Tem gente que não faz tudo o que eu tenho que fazer. Olha o vitimista lá dentro. Teve uma fase da minha vida que quem teve que cuidar da minha família sou eu, quem teve que aguentar as pontas fui eu, quem teve que ser a coluna da casa fui eu. Diga comigo, você não está fazendo mais do que uma pessoa guerreira ela faria. Diga comigo, eu estou fazendo aquilo. Diga comigo que um general, diga que um guerreiro, ele faria. Então o que um general, um guerreiro faria? Se fosse preciso derramar sangue, ele derramaria. Se fosse preciso colocar toda a força da vida dele, ele colocaria. Porque ele sabe que essa é a responsabilidade da vida dele. Ele sabe que ele foi criado exatamente para isso. Para fazer com excelência, para fazer o seu melhor. Não para virar para os outros e dizer: você não sabe a luta que eu tenho na minha casa. Você não sabe o tipo de pessoa que eu tenho que aturar e aguentar todo dia. Quem está entendendo a palavra?
Aí eu pergunto, aonde é que estão os tesouros escondidos de Jesus? Aonde é que está? Hã? Está dentro de mim? Está dentro de mim? E por que o vitimismo está saindo ainda? Por que eu ainda sou dominado por sentimentos miseráveis? Por justificativas, por enganos? Por quê? Por que ainda está saindo uma pessoa vitimista? Porque eu não estou vendo. Porque eu acredito no meu discurso. Diga comigo, eu não posso quebrar princípios e valores. Diga, jamais eu posso trocar princípios e valores por ilusão, por prazer, por vontades, por momentos. Quando Abraão ouviu a mulher dele e deitou com Agar, eu pergunto para você, você vai responder. Ele acelerou o processo dele para a vitória? Ou ele atrasou em torno de uns 13, 14 anos a vida dele? Hã? Ele atrasou ou ele acelerou? Ali naquela situação ele foi íntegro? Ou ali naquele momento a sua vontade, aquilo que estava lá dentro dele, alguém vai dizer, mas não foi a Sara que deu a ideia, a ideia não saiu da cabeça da Sara, quem executou? Hã? O diabo usa quem ele quiser para dar as ideias. Você escolhe se você vai abraçá-las ou não. Então ele atrasou ou ele acelerou? Ele atrasou. Então o que a gente entende? Que ele acabou quebrando, ele inverteu os... Toda vez que você quebrar um princípio, você vai fazer com que as suas bênçãos sejam adiadas. Todas as vezes que você quebrar um princípio, lembra de Abraão. 13 anos da vida dele, Deus ficou sem falar com ele. 13 anos da vida dele, ele teve que seguir com aquilo que ele já tinha recebido de Deus. Quando o Senhor volta a falar com ele, vira para ele e diz, Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda que quem tem o poder de fazer todas as coisas na sua vida, não é a força do seu braço, não é você, sou eu. Você vai andar agora na minha presença e você vai ser íntegro. Se você voltar a quebrar princípios, você vai alterar ainda mais a sua vida. E ele não tinha mais idade para brincar. Ele não tinha 18 anos para fazer experiência com a vida dele. Quem está entendendo isso? Tem gente que já viveu muitas coisas na vida. Tem gente que já deu muitos passos errados na vida. E muitos se perguntam assim, por que algumas coisas demoraram para acontecer na minha vida? Eu posso responder, porque isso aconteceu comigo. Porque quebrei princípios, porque inverti os valores. E toda vez que você quebrar princípios, toda vez que você passar por cima daquilo que você sabe que você não podia passar por cima, você vai acabar alterando o seu destino. Quem entendeu isso? Se você entendeu isso, se isso realmente entrou dentro de você com temor, você vai se relacionar com Deus daqui para frente de uma forma diferente. Você não vai se relacionar com Deus um tempo firme, daqui a pouco se esfria. Um tempo está fervoroso, está lá buscando, orando, igual nos 52 dias. Tinha gente que não perdeu um culto dos 52 dias. Teve gente que eu vi
em 2 até 3 reuniões nos 52 dias. Cadê essas pessoas? Fervorosas, dedicadas, determinadas, comprometidas. Aonde elas estão? Então, eu preciso parar e prestar atenção quando a palavra está vindo, e entender que eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor. Eu não fui criado para ser semelhante ao mundo, eu não fui criado para ser semelhante nas atitudes, nas ações do meu pai e da minha mãe. Eu fui criado para ser a imagem e semelhança daquele que me criou. Você sabia que os filhos são herança do Senhor para os pais? Sabia disso ou não? E quando um pai, um homem, uma mulher tem uma criança, tem um filho, ele recebeu de Deus uma herança dada por Deus, para ele poder administrar, cuidar, educar, conduzir da melhor forma. Ontem uma criança, quando terminou o culto, ela chegou em mim, eu falei isso para algumas pessoas, uma criança chegou em mim ontem, e ela virou para mim, ela falou assim: bispo, ela falou: Pedroso, sabia que lá na escolinha, eu não consegui hoje pegar a palavra? Eu falei: por quê? É que as crianças... Tinha algumas crianças que estavam gritando. Eu olhei assim. Aí eu falei algo para ela. Eu falei: você vai lá falar com a tia. Aí a hora que quando eu falei algo para ela, ela ficou assim, preocupada, porque ela sabia que ela tinha que pegar a palavra. E ali eu falei para ela: vai lá falar com a tia, que aconteceu isso. Você prestou atenção no que essa criança falou para mim? Você prestou atenção ou não? O que ela falou que ela não tinha conseguido? O que ela não tinha conseguido? Ela foi na escolinha para brincar ou ela foi na escolinha para pegar a palavra? Mas peraí, ela é uma criança. Acho que de 4 ou 5 anos. Como que uma criança já usou essa expressão? Eu não consegui pegar a palavra? Aquilo mexeu comigo. Porque, tudo bem, uma criança, a mente está virgem, são câmeras com perninhas, estão lá lutando para pegar tudo, para aprender tudo, e tudo que você dá, elas absorvem. Bispo, eu já não sou mais criança, eu já não tenho mais esse mesmo privilégio de ser formado como a escolinha da igreja trabalha para formar as crianças. Mas vamos lá. O que é que está sendo trabalhado, incutido lá dentro dessas crianças? Para que elas amem a Deus, para que elas aprendam a palavra, para que elas amem a Bíblia Sagrada, para que realmente elas peguem a palavra, aprendam com a palavra. Elas já estão sendo ensinadas a serem generais. Mas peraí, mas é uma criança ainda, como é que você ensina uma criança a já ser um general? Mas é de pequeno que se aprende, é de pequeno que se ensina. Mas como que um pai vai ensinar uma criança a ser já um pequeno general? Um pequeno guerreiro, um pequeno valente? Ele é pequeno, tem 4, tem 5 anos, mas está lá, sendo ensinado já a tomar posse da palavra, a pegar a palavra, porque muitos pais não ativaram o general que está dentro deles, porque o vitimismo, o egoísmo, pais mesquinhos, autocentrados, que muitas vezes são preguiçosos, que não gasta tempo de qualidade na vida dos seus filhos,
que não faz o filho pegar a palavra todo dia, todo santo dia. Não, vem cá, meu filho, vem cá, você vai ouvir a palavra aqui. Eu quero nem que você fale para mim uma frase, eu quero que você fale para mim nem um fontico, porque eu quero, meu filho, eu quero que você seja grande, meu filho. Eu não vou te travar, eu não vou te privar, eu não vou te amarrar, eu vou empurrar você, eu vou levar você a ser um grande general na vida. Mas o que muitos fazem? Ficam transbordando os seus vitimismos na vida das crianças. E aí você vê crianças que têm tantos tipos de comportamento ruins, nocivos já. Tem cada história, gente, tem cada história. Se eu contasse aqui para você cada história que nós temos ouvido, eu estou falando de coisa recente, de tudo quanto é tipo de situação ruim que você possa imaginar, do que até pais estão fazendo com seus filhos. Porque quando um pai ele quebra um princípio, ele está prejudicando no futuro desse filho, ele está afetando, ele está deformando com essa criança. E tem pais que às vezes não conseguem, por que a minha vida não anda? Por que a minha vida está desse jeito? Porque você muitas vezes se vende por conta de um prazer, você é dominado por um sentimento miserável. Aí eu leio a palavra de Deus falando para nós que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Esse padrão não foi dado só a Jesus, esse padrão foi nos dado também quando aceitamos o Senhor. E cabe a nós usarmos isso. Eu falei isso esses dias atrás. Quem leu o jornal desse mês? Quem leu o jornal desse mês? Quem não leu, nem vou ficar falando aqui. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria? Ai, bispo, sabe o que eu faria? Eu faria isso, eu faria aquilo. Eu faria aquilo que eu nunca fiz. Diga comigo, essa ousadia, ela já existe dentro de mim. Diga comigo, eu tenho que usá-la. Eu tenho que usá-la. Ela já está dentro. Não, mas eu não me sinto assim. Esse é um outro problema. Eu não me vejo assim, outro problema. Mas eu não acredito que eu já tenho 10 vezes mais ousadia dentro de mim. Já está dentro. Jesus já pagou um alto preço para você ter 10 vezes mais ousadia. Domingo nós ouvimos na palavra que o Senhor transbordou a graça dele na nossa vida. E nos encheu, diga comigo, de fé e amor. Eu não consigo amar meu marido. Eu não consigo amar minha família. Eu não consigo nem falar para ele que eu o amo. Sabe por que você não consegue? Porque você acredita que você não consegue. Mas Deus não deixou de amar você em nenhum momento. O amor de Deus por você nunca mudou. Você nunca deixou de ser importante para Deus. Você nunca deixou de ser querido por Ele. O amor dele nunca se transformou num amor condicional. Sempre foi incondicional. Mas o problema é que o diabo conseguiu colocar na sua cabeça que você não é amado. Que as pessoas te desprezam. Que as pessoas não gostam de você. Que as pessoas te ignoram. Porque você não deu certo na vida sentimental. Quantas pessoas, por não ter conseguido encontrar alguém para se relacionar, para se casar, talvez nessa área demorou mais para poder conseguir se acertar, e provavelmente demorou mais por conta de sentimentos, de emoções, de uma mentalidade escrava.
E aí ela chegou na casa dos 25, dos 30, dos 35, dos 40. Eu não casei até agora. Quantos casos que nós já pegamos de gente virar e falar assim: não, agora o que parecer na frente eu caso. Não, não é misericórdia, não. É verdade. Agora na cabeça da pessoa está assim: o que aparecer, o que me aceitar, o que me quiser, o que falar que gosta de mim, eu já me jogo. Aí ela esquece que ela tem que fazer uma aliança com uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores, e ela descobre só depois que casou. Ela não trabalhou para saber disso antes de casar. Quem está entendendo? Eu tenho que saber com quem eu estou me casando antes de casar. Não é depois que eu estou casado. Depois que está casado, meu filho. Agora vai fazer funcionar. Agora é pagar o preço. E parar de ser vítima. Se eu tivesse tido oportunidade antes, eu não teria casado com ele, eu não teria casado com ela. Eu tinha ficado sozinho. Vitimista. Quando estava na zona do seu interesse, você se jogou, não foi? Agora que tem desafios, você não quer encarar, você não quer lidar com os desafios. Você não quer pagar o preço. E quantos que vivem com aquela ladainha? A minha altura não contribui. O meu peso não contribui. O meu nariz, a minha orelha, os meus olhos, a cor dos meus olhos não contribui. O formato da minha boca, dos meus dentes, não contribui. Você não sabe o que me aconteceu, bispo. Eu fui traído, abandonado, abusado. Aí eu te pergunto: você é a imagem e semelhança do Senhor? Ou você ainda é tudo aquilo que dominou a tua vida aí para trás? Quem é você? Quando alguém faz uma crítica ou te elogia, isso ainda te domina. Quando você vê alguém se desenvolvendo mais e você não está desenvolvendo, você se incomoda. Está aí. Quantas misérias, quantos sentimentos miseráveis que está lá nas entranhas da pessoa. E quanto tempo faz que ela está ouvindo a palavra? Bispo, há muito tempo. Mas por que ainda ela não está entrando? Porque ela ainda não está conseguindo ver. E é por isso que nós não paramos de estar aqui, repetindo, pregando, falando, ensinando, mostrando. Ei! Quando você aceitou Jesus, você recebeu o mesmo poder que foi usado para ressuscitá-lo dentre os mortos. Agora esse poder está dentro de você. Diga comigo: o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aonde ele habita? Aonde ele habita? Aonde ele habita? E a Bíblia fala nessa mesma passagem de Romanos 8, se não me falha a memória, acho que é o versículo 10 e 11, um pouquinho mais embaixo, fala que agora nós recebemos um poder por conta da graça ainda maior do que foi usado para ressuscitar Jesus. Será que você consegue, a tua mente consegue entender isso? Porque você precisa de mente para entender isso. Você precisa de clareza, da revelação do Espírito, para entender que você tem tudo aqui dentro para ser um grande general. Mas você precisa ativá-lo, você precisa colocá-lo para fora, você precisa acreditar que você pode
vencer o diabo, você pode vencer esse problema que você tem de ter medo dos homens, medo dos problemas, dos desafios, dos enfrentamentos da vida. Você pode, mas você precisa descobrir quais ainda são as suas misérias. Quais são? Como eu falei agora há pouco, nossa, eu estou lutando tanto, me esforçando tanto, eu sou um pobre coitado, abandonado, vivo sozinho, não tenho ajuda de ninguém, minha família não se lembra mais de mim. Você vive dizendo, eu estou cansado. Agora, tem gente que veio para o culto e diz, eu estou cansado. Eu vou para o culto, mas eu estou cansado. Tem dia que eu não dou conta de trabalhar e ir para a igreja. Que é isso? Vai lá, desce, vai lá no profundo. Olha o vitimismo. Olha as misérias. Diga comigo o que eu estou fazendo. Diga, eu estou fazendo, porque qualquer guerreiro faria o que eu estou fazendo. Diga então, se eu estou fazendo, diga comigo, eu tenho que acreditar que eu estou fazendo, porque eu sou um guerreiro. Diga, o que eu estou fazendo é para gente forte. Diga, o que eu estou fazendo é para pessoas de alto nível. Diga comigo, pessoas que as suas atitudes estão sempre levando elas para uma grande altitude. Diga comigo, para ela dar um grande salto. Por quê? Porque agora eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu sou um guerreiro, eu sou uma pessoa de alto nível, eu sou uma pessoa poderosa, valorosa. E eu não vou ficar mais contando, justificando, argumentando, contando essas historinhas, me enganando, me sabotando e querendo convencer os outros. Você pode talvez até conseguir convencer alguém, mas a Deus você não vai conseguir. A Deus você não vai. Quantas pessoas que às vezes faz um voto, não, agora eu vou fazer um voto de jejum, porque agora eu vou fazer um voto de jejum de palavras, não, porque agora eu vou fazer um voto para poder emagrecer, agora eu vou fazer um voto com isso, e fazer um voto. E primeiro ela não para trabalhar as mudanças aqui dentro. Aí o voto que ela fez, sabe o que acontece? Se volta contra ela, que ela não está dando conta de cumprir o voto agora. Ela não está dando conta de seguir dentro do que ela disse que votou. Ela ouviu a voz do Espírito Santo que disse para ela que ela tinha que fazer um voto. Quem está entendendo isso? Diga comigo, primeiro, eu mudo o meu interior. Diga depois, eu assumo. Diga comigo a responsabilidade por cada atitude, por cada decisão que eu vou tomar. Porque agora, cada decisão e escolha que eu vou fazer, agora eu tenho a ajuda, a força do Espírito para fazer. Eu não faço mais de forma emocional, carnal, para querer vender uma... Não, eu estou fazendo um voto, eu fiz um voto com Deus. E quer se gabar que fez um voto. Aí daqui a pouco já não está dando conta. Por que eu não consegui cumprir com o voto? Por quê? Era um voto que eu fiz com Deus. Não, querido. Você, na verdade, estava mais preocupado com a imagem, com a aprovação. Você queria vender uma imagem de uma pessoa espiritual. É o exemplo da palavra de ontem, de Ananias e Safira. Como que aquele casal me pega, vende a propriedade deles e dá só uma parte do valor da propriedade e guarda a outra parte consigo e vira para o apóstolo, para o Pedro. Eu não sei exatamente com quem que ele tenha falado, tenha entregado a parte que ele entregou.
e coloca como ele estivesse fazendo toda a doação da propriedade que ele tinha vendido. Ele achou que ele estava mentindo para o apóstolo, ele estava mentindo para o homem de Deus, não, ele estava mentindo para o Espírito Santo. Ele estava se enganando, quebrando princípios. Porque ele estava preocupado com a imagem, que todo mundo ia ver, eu sou um doador, sou espiritual, sou um homem de Deus, eu faço parte desse time, desse grupo, dessa família, dessa igreja, dessa comunidade, que faz grandes sacrifícios e ofertas, grandes doações. Qual foi o fim da Ananias e Safira? Qual foi o fim dos dois? Eles morreram? Por que eles morreram? Diga comigo, porque eles quebraram o quê? Eles quebraram princípios. Bispo, mas era o que eles fizeram? Era para tudo isso? Era para morrer? Claro. Intenções e motivações erradas? Para quem já sabia o que era certo? Cuidado, hein? Tem muita gente aí com uma obesidade cerebral. Tem muita gente que só está inchado da palavra. Ele não está pegando a palavra para transbordar na vida das pessoas, no reino de Deus. Ele vem para o culto, ele não usa a palavra, ele não pratica a palavra. Ele não faz uso da palavra. Aí ele começa a ficar inchado e tem uma obesidade cerebral. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai mudar? Não, ela vai acabar quebrando princípios. Porque, deixa eu só ler aqui um versículo que a bispa leu ontem. Aqui, no capítulo de Provérbios, Provérbios 4:13. Vamos juntos? Lembre sempre daquilo, o quê? Diga comigo, a sua educação é o quê? E o que eu tenho que fazer? Quantas palavras, quantos ensinos, quantas direções nós já recebemos? Bispo, um monte. Então, você tem se lembrado daquilo que você tem aprendido? Porque a sua educação é a sua vida. E como é que eu guardo bem o que eu tenho aprendido? Diga comigo, praticando. Como é que eu guardo? Eu guardo praticando. Eu estabeleço aquilo que eu aprendi praticando, fazendo. Primeiro eu venho para a igreja e tenho um espírito educável, ou seja, eu tenho um espírito humilde, eu estou disposto a aprender. Eu não venho para o culto para conjecturar, racionalizar, para deixar minha mente vagar, para virar e falar, eu já ouvi essa palavra, e o quanto você praticou ela depois que você ouviu? O quanto ela mudou a tua vida depois que você ouviu? Não adianta você falar que você já ouviu a palavra e não praticou a palavra. Não, a Bíblia está dizendo aqui, lembre sempre daquilo que você aprendeu. Quanta coisa você aprendeu. Então você já não tem mais que estar na condição do que está lá recebendo leitinho, está tomando leitinho, você já está na condição de ser mestre, você já está na condição de transbordar na vida das pessoas, de educá-las, de ensiná-las, mas qual é a melhor forma de você ajudar uma pessoa? Diga comigo, com o meu bom exemplo. As pessoas vão ver Jesus na sua vida com o seu bom exemplo. E é isso que tem faltado na vida de muitos. Amém. Então, eu repito aqui o versículo de Colossenses de novo para você. E vamos juntos. Diga, nele, em Jesus, estão escondidos todos, o quê? Os tesouros de... Diga comigo, então, eu já tenho tudo o que eu preciso. Se você aceitou Jesus, então você tem o padrão de Jesus. E se você tem o padrão de Jesus, você já tem tudo. Você tem a mente dele, você tem o espírito dele, você fala a língua dele,
Ontem a bispa falou assim, que Jesus estava na cruz e usou a expressão para o Pai. Quem lembra? Pai, perdoa, porque eles não sabem o quê? Ele falou para quem isso? Ele estava ofendido com o que todo mundo tinha feito contra ele? Ele estava ofendido porque ele tinha sido crucificado? Quantas vezes o diabo usa uma pessoa para te crucificar? Quantas vezes o diabo usa uma pessoa para te atacar, para te perseguir, para te ferir, para te magoar, para te chatear, para te queimar, para te diminuir, para te desprezar? Aí eu pergunto, ainda você se ofende com isso? Ou você transborda o amor de Deus? Tá rápido aqui. Transborda o amor de Deus no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas. Ó, Pai. Vai lá depois e medita nesse versículo. Pai, perdoa-os. Por quê? Porque ele não estava ofendido. Ele não estava chateado. Ele não viu aquilo com maus olhos. Ele não enxergou aquilo como um problema. Ele não achou que tudo aquilo que estava acontecendo com ele estava diminuindo ele. Aquilo estava prejudicando ele em alguma coisa. Tem muita gente assim ainda. Tem muitas pessoas assim, culpando. Quem que você é? Você é o vilão ou você é o herói? Porque todo mundo tem uma vítima. No seu dia a dia, na sua casa, você é o vilão ou você é o herói? Porque o vilão está sempre culpando alguém. E o herói quer mostrar para todo mundo que ele é forte, que ele é capaz, que ele faz, que ele acontece, que por intermédio da vida dele as coisas funcionam. Quem lá dentro de casa você está sendo? Porque na verdade você não pode ser nem o vilão e nem o herói. Porque você não tem uma vítima. Diga comigo, eu não tenho nenhuma vítima. Diga, eu não sou vítima e eu não tenho nenhuma vítima. Diga, eu não sou o vilão e nem o herói. Diga, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Então, para de culpar os outros e para de querer viver impressionando alguém, querer mostrar para alguém que você é melhor, que você sabe mais, que você é melhor do que ela, que você, através de você tudo acontece, isso e aquilo. Não, você não é o herói e você não é o vilão. Para de agir dessa forma no seu casamento. Tem muita mulher que muitas vezes age como vilã ou muitas vezes como uma heroína. Ela quer mostrar que ela segura as pontas. Aqui em casa eu seguro as pontas. Não é assim? O homem, eu sou o provedor da casa. Ou então, se meu marido não tivesse feito escolhas erradas, se ele não tivesse dado passos errados, se a minha esposa, tivesse sido sábia. Para que viver dessa maneira? Quem está entendendo? Então fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. Diga comigo a sua imagem e semelhança do meu Senhor. Diga, eu fui criado por Ele para dominar. E quando Ele me criou, diga, Ele me abençoou. E a bênção dEle já está na minha vida. Diga comigo, eu já tenho o padrão de Cristo. Agora, eu tenho que usá-lo. Então, com a mão no coração, fala com Deus agora. Que você tem que usar. Você precisa usar. Quando vozes em minha mente vêm dizer que nada sou. O que você vai fazer com essa palavra? Quais são as decisões que você vai tomar? O que o Espírito de Deus, ou Ele falou com você agora, ou Ele tornou a falar? Como é que você vai agir daqui para frente? Deus não te quer escravo. Deus te quer livre. Volto
os meus olhos para o alto e lá vejo o Senhor. E vem com muito amor pra me lembrar de quem pra Ele sou. Ele diz que amado sou quando não posso sentir, e diz que forte sou se a fraqueza vem sobre mim. Ele diz que cuidado sou quando estou aqui, e se tudo terminou, Ele diz não é o fim. Acredito, sim, eu acredito no que diz de mim. Acredito. O que me importa agora é tudo que Ele diz de mim. Pois nele achei o meu valor e nele eu vou prosseguir. Ele diz que amado sou quando não posso sentir, e diz que forte sou se a fraqueza vem sobre mim. Ele diz que cuidado sou quando estou aqui, e se tudo terminou, Ele diz não é o fim. E eu acredito, sim, eu acredito no que diz de mim. Acredito. Fala com Deus agora. Fala para Deus: Senhor, eu vou colocar esse general para fora. Eu não vou mais ser um covarde, eu não vou ser mais um medroso, eu não vou ser mais um vitimista, eu não vou ser mais essa pessoa que eu estava sendo. Eu estou entendendo cada vez mais, meu Deus, as misérias que dominavam a minha vida. Eu estou entendendo cada vez mais, Senhor, a quantidade de sentimentos que me escravizavam, que me roubavam, que dominavam, meu Pai, que prejudicava a minha vida. Chega, você vai falar com Deus agora, acabou. Eu vou ter avanços na minha vida. Eu não vou aceitar não ter avanços. Eu não vou aceitar ficar na mesma condição que eu estou. Eu não vou aceitar não crescer. Eu não vou aceitar não avançar. Eu não vou aceitar não evoluir. Eu não vou cobrar mudança de ninguém, porque primeiro eu tenho que mudar. Eu não vou exigir, eu não vou brigar, eu não vou forçar a mudança de ninguém. Primeiro eu vou crescer. Primeiro eu vou mudar. Primeiro eu vou doar, primeiro eu vou fazer, primeiro eu vou transbordar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim, e aonde habita o Espírito de Deus, habita a liberdade. Eu sou uma pessoa livre, livre, meu Pai, para amar, livre para doar, livre para ajudar, livre para compartilhar, livre, Senhor, para fazer tudo que eu posso fazer, que eu tenho que fazer, oh meu Deus, porque como essa canção, ela está dizendo, eu sou a sua imagem e semelhança. O que o Senhor diz sobre mim, o que o Senhor fala de mim, o que o Senhor fala a meu respeito, eu sou filho, eu sou amado, eu sou filho, eu sou amado, eu fui criado para dominar, eu fui criado para vencer. Há um general dentro de mim, tem um general aqui dentro, e eu vou ativá-lo, eu vou colocá-lo para fora. Eu não vou deixar mais Satanás dominar minha mente, dominar meu coração, dominar minha vida, me enfraquecer, ó Senhor, me levar muitas vezes a acreditar que eu não posso, que eu não sou capaz. Não, chega, 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 acabou. Coloca uma coisa no teu coração: a partir de hoje eu só vou ter avanços.
A partir de hoje eu só vou ter progresso. A partir de hoje eu não vou retroceder mais. Eu vou crescer, eu vou avançar. Eu não sou uma vítima. Eu não tenho uma vítima. Eu não sou vilão. Eu não sou herói. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. E eu vou ficar com aquilo que Ele falou de mim, o que Ele me criou. Eu vou acreditar naquilo que Ele fala que eu sou. E eu não vou mais acreditar em mais nada do que falaram de mim. Eu não vou mais, acabou. Os tesouros que estão em Jesus estão na minha vida. Tudo que diz respeito à vida e piedade me foi dado. E fala para Deus: Senhor, eu vou mudar de tal maneira. E eu vou mudar de tal maneira. Eu assumo essa responsabilidade. Eu me comprometo aqui com o Senhor, que eu vou mudar de tal maneira que eu vou contagiar. Eu vou começar a contagiar primeiro os da minha casa. Primeiro em casa eu vou começar a contagiar com atos de generosidade, com atos, porque ser paciente é ser generoso. Quem que Deus prospera? Os generosos. E quando você tem uma atitude generosa, você prospera. O que prova que você é um generoso? Quando você dá o benefício da dúvida. O que prova que você é generoso? Quando você gasta tempo de qualidade com a tua família. O que prova que você é generoso? É quando você sabe que uma pessoa está num momento difícil e você vai lá, ajuda ela, estende a mão para ela, abraça ela, olha nos olhos dela e diz para ela o quanto ela é importante, ela é filha, ela é amada. É quando você sai da condição de juiz, você para de ficar julgando a tua família. E você agora, chega, eu não vou dar mais pancada. Chega de pancada. Tem gente que com as suas palavras, ele vive dando pancadas na família. Ele acaba falando coisas que ele não deveria falar. Isso tudo por causa das emoções. Acabou. Agora eu vou transbordar o amor de Deus na vida deles. Diga comigo, a partir de hoje, eu serei uma pessoa livre. Então coloca a mão no teu coração e fecha os olhos. Eu falei isso para os aspirantes no domingo. E vários já estão sofrendo libertações por conta disso. O que você vai fazer? Você tem uma barreira com alguém? Tem alguém que é difícil para você de lidar? Ou tem alguém que você sabe que está com uma barreira com você? Você vai lá e você vai quebrar essa barreira. Se você tem com ele, ou ele tem com você, você vai lá quebrar. Sabe por que você vai fazer isso? E não vai se preocupar com a reação dela? Diga comigo, porque eu sou livre. Diga, uma pessoa livre não se preocupa com o que o outro vai falar, vai pensar ou vai fazer. Diga, ele só se preocupa em transbordar o amor de Jesus na vida dessa pessoa. Então você é uma pessoa livre. Coloca isso no teu coração. Você vai tomar essa atitude. É com o teu marido, é com a tua esposa, é com o filho, é com a mãe, é com o pai, é com o irmão, é com uma liderança, é com o irmão em Cristo. Você vai lá, você vai quebrar essa barreira. Isso já vai te libertar. Isso já vai tirar você dessas cadeias, dessas algemas. Isso já vai trazer para você uma mudança, uma transformação. Que você não vai mais ser a mesma pessoa. Você não vai ficar com medo, você não vai agir na timidez, na covardia. Você vai fazer aquilo que o diabo não quer que você faça. Ah, mas foi ele que fez exatamente isso. Eu sou tão maduro. Eu sou uma pessoa tão livre agora em Deus. Eu adotei o padrão de Cristo. Que eu vou lá, estender a mão, ter paciência, ajudar, apoiar, dar um abraço, perdoar aquela pessoa
dizer para ela que você a ama, que ela pode contar com você, porque você é uma pessoa livre e agora você está cheio do amor de Cristo. E tudo o que você mais quer é transbordar. Ó Espírito Santo, faz essa obra aqui, Senhor. Faz essa obra aqui na vida de cada um. Talvez para alguns fazer isso é um gigante. É um grande desafio. É algo, meu Deus, surreal. Porque para ela, meu Deus, ela não consegue acreditar que ela tenha que fazer isso. E lá dentro ela começa a remoer, a conjecturar, a ficar questionando, por que eu tenho que fazer isso? Mas foi ela, não fui eu. Eu não tenho ninguém. Eu não magoei ninguém, eu não mexo com a vida de ninguém, eu não prejudico ninguém. Mas talvez alguém se fechou com ela. Ou talvez ela não se lembra das más atitudes que ela teve para com aquelas pessoas. E ela precisa ir lá, Senhor, transbordar o amor do Senhor no coração dessas pessoas. Eu peço, Espírito Santo de Deus, transborda a tua graça, que é o teu favor, que ajuda ela a fazer aquilo que ela não tem força para fazer, mas com a ajuda do teu Espírito Santo, ela vai ter, e ela vai fazer, e ela vai viver experiências que ela ainda não viveu. Eu declaro isso sobre a tua vida, e que você seja liberta a partir de hoje, a partir de agora, que essas cadeias e algemas caiam por terra, e que você seja extremamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém.